Sou Cláudia, estou na coordenação, na titularidade por enquanto, junto com o Marcelo. Realmente nossos informes são bem longos. Eu quero começar a repassar as informações desde a nossa medida provisória, que saiu dia 31 de dezembro, às quase meia-noite da virada do ano, né? Então, a interpretação da direção da FASUBRA e da CNSC foi que a nossa medida provisória não contemplou todas as nossas conquistas do acordo de greve. Então, a CNSC construiu um ofício que ela enviou para o MGI, citando ponto a ponto o que tinha ficado de fora da MP, o que tinha que ter ido imediatamente. A CNSC também construiu um documento com emendas em que a FASUBRA trabalhou com diversos deputados para que fosse feita a adesão dessas emendas à nossa medida provisória, em diversos pontos e questões que estavam na MP, mas que não foram completamente, que não contemplaram em tudo a matéria que deveria estar lá. Então, adicionamos emendas no que diz respeito à correlação entre os cargos, que tinha que estar no texto e não estava. Adicionamos emenda corrigindo o texto sobre um pequeno trecho da aceleração. Adicionamos emenda solicitando a inclusão do RSC nessa MP imediatamente. Então, todas essas e diversas outras emendas, no total foram 54, né? Algumas emendas foram repetidas, praticamente todas as emendas foram repetidas por deputados diferentes e foi tudo enviado para o MGI. Então, nesse momento, o MGI está analisando essas emendas, né? E a gente sabe que a medida provisória, ela contempla não somente a nossa carreira, mas diversas outras carreiras. A MP tem quase 1000 páginas, né? E nesse momento o que a gente tem de informação é que o MGI está analisando. Foram mais de 500 emendas quando você conta todas as carreiras que tiveram inclusão. O relator, mas o MGI também faz a análise, né? O relator e o MGI estão fazendo a análise. E quanto às emendas, a gente, né, tem esse informe. A FASUBRA publicou nas suas redes e no seu site todas as emendas que foram enviadas, então a gente consegue acompanhar os textos, né? Está lá disponível. E a gente apresentou essas emendas numa reunião que aconteceu essa semana, né? Eu e Marcelo, nós comparecemos na reunião do Fórum dos Pró-Reitores, que aconteceu lá na Andifes. Nós apresentamos as emendas, apresentamos mais questões da categoria para os pró-reitores que estavam em reunião de pleno nessa semana. Outro ponto que a gente trouxe também para essa reunião dos pró-reitores foi a questão do desenvolvimento da nossa carreira. O que a gente viu, né? A nossa MP, ela traz um desenvolvimento da carreira novo, né? A gente tem um novo interstício com progressão por mérito, a gente tem uma nova ferramenta para progredir por capacitação, e a gente tem agora o IQ somente na modalidade direta. Então, nesse quesito de desenvolvimento, a MP não foi muito clara de como seria essa implementação. Isso gerou diversas dúvidas nas pró-reitorias de gestão, e o MEC convocou a CNSC para fazer um documento orientativo sobre como as pró-reitorias deveriam proceder nesse quesito específico. Então, a CNSC foi convocada, foi feito um estudo aprofundado, e a CNSC montou uma resolução indicando que, né, a progressão por mérito, que agora passa a ser de 12 meses, né? Como é que seria aplicado na carreira, né? Então, quem tem entre 12 e 18 meses, teria em 1º de janeiro, teria um saldo de meses a ser aproveitado para a próxima progressão, de forma que o interstício agora vai ser ano a ano, né? No mês do interstício. E no caso da progressão por capacitação, qual foi o entendimento da CNSC? O entendimento foi que, para quem se utilizou da antiga ferramenta de progressão por capacitação, vai ser feita a aceleração automaticamente, né? Então, se você tem 3 progressões por capacitação feitas, se você mudou o seu padrão na tabela pela antiga ferramenta de progressão por capacitação, você vai acelerar o tanto de vezes automaticamente. Esse entendimento foi o entendimento da CNSC, que é composto pelo Fórum de Pró-Reitores, tanto do Andifes quanto do CONIF, que é composto pela FASUB e pelo SINASEP, que é composto pelo MEC. Né? Então, a CNSC montou esse documento orientativo,
Idealmente, já era para as pró-reitorias utilizarem esse documento como guia para as suas implementações. Algumas pró-reitorias de algumas universidades já adotaram essa metodologia de desenvolvimento de nova carreira, porém a ampla maioria das pró-reitorias está sendo bem conservadora e eles não implementaram ainda, não tem planos de implementação para o desenvolvimento na carreira. Então, onde é que a gente se encontra? A gente se encontra em vias de aprovação da LOA, né? A gente espera, se nada der errado, a LOA seja aprovada semana que vem. A gente vai estar aqui fazendo a luta, né? Alguns delegados vão ficar de forma estendida para fazer essa pressão para a aprovação da LOA. E uma vez que a LOA seja aprovada, se o MGI não devolve essa informação sobre o aceite da resolução, a categoria não vai saber como vai fazer o desenvolvimento na carreira. Isso está gerando muita angústia na categoria sobre como vai ser esse procedimento. Então, nesse momento, é nesse estágio que a gente se encontra do MGI, né? A CNSC construiu a resolução, mas o MEC solicitou as vistas do MGI acerca desse material construído. Idealmente, já era para as pró-reitorias adotarem esse material, visto que no nosso acordo de greve diz que a CNSC ficaria responsável por construir como seria aplicada a transição nessa questão da aceleração da carreira. Isso é um ponto muito importante para o pessoal que ainda desenvolve na carreira e que quer saber como vai ficar esse mecanismo, né? Mas, infelizmente, ainda não temos essa resposta. Então, em resumo, da MP, a FASUBRA solicitou a inclusão de emendas para melhorar o texto e a CNSC construiu uma resolução orientativa sobre como vai ser implementada as regras de transição para o desenvolvimento da carreira. Só que a gente está aguardando resposta sobre essa questão do desenvolvimento, enquanto a gente também ainda espera a aprovação da LOA. Né? Vou passar agora para o Marcelo para mais informes. Bem, com relação ainda à reunião do FORGEP, nós recebemos uma notícia lá desalentadora, né? Porque os pró-reitores e pró-reitoras questionaram o representante do MGI sobre a questão de como vai se materializar todo o cumprimento da MP dentro dos nossos contra-cheques. E a informação do MGI é que estão automatizando tudo para ser mais ágil, porém, tudo vai sair no contra-cheque. Não tem possibilidade de folha suplementar. A gente sabe o que isso significa, né? Significa que alguns de nós, nesse pagamento, quando sai o retroativo, vai mudar a faixa de desconto de imposto de renda, certo? Outra informação do MGI é que eles estão trabalhando com o horizonte de só pagar na folha de abril, que sai no início de maio. Porque, segundo o representante do MGI, e a gente está aqui dando informe, não é posicionamento da federação, nem que a gente concordou, nem vai concordar, segundo o MGI, certo? Mesmo aprovando no dia 19, a LOA, né, ainda tem que esperar a sanção do presidente, esperar a publicação para poder materializar isso, não dá tempo de rodar a folha como um todo, ok? Isso aí em termos de informe dessa reunião. Bem, nós temos, na continuidade do processo de negociação, dentro da CNSC-MEC, nós temos 3 grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, todos nós sabemos, um está discutindo o desenvolvimento, que é alterações do decreto 5825, 5824 e o 99991, certo? Esse GT, por enquanto, está com os seus trabalhos suspensos, porque nós estamos aguardando o retorno do material que já foi enviado para o MGI, para que a gente possa dar continuidade. Porque a gente já mandou a alteração dos 9991 e do 5824. Né? E depois a gente vai falar sobre um encontro, 2 encontros que nós vamos realizar agora em maio. Né? Nós, enquanto FASUBRA, temos o dever de casa para ajudar no trabalho desse GT, que é discutir o modelo de avaliação de desempenho que o governo lançou agora, né? Um pacote com um modelo único de avaliação de desempenho e sobre o DFT, que é o dimensionamento da força de trabalho, que nós ainda não nos debruçamos sobre ele. Ok? Então nós vamos organizar enquanto
coordenação e com a CNSC da FASUBRA, que vai estar durante toda a próxima semana, de 18 a 22, com uma imersão para que a gente possa organizar essas discussões. O GT-RSC, né, está com o trabalho em andamento, não tem nada de conclusivo ainda colocado por esse GT, inclusive esse GT vai ter uma imersão nos dias 20 e 21 para tentar, né, sistematizar todas as propostas, todas as alterações. Nesta imersão de 20 e 21, né, a FASUBRA vai então apresentar a sua proposta que cumpra a resolução da última plenária, que é termos o RSC para toda a categoria, inclusive para quem já tem doutorado. Do GT de cargos, né, a gente já está com um trabalho bem avançado, nós estamos nos reunidos enquanto FASUBRA, aí praticamente 2 ou 3 vezes por semana, né, Vânia? E a gente vai ter, então, além da imersão da FASUBRA, uma imersão do GTMEC também nos dias 20 e 21, para a gente tentar finalizar o decreto que regulamenta os cargos amplos e o decreto que estabelece as novas atribuições dos microcargos. Feito esse decreto, nós vamos começar a discutir a racionalização, né? E para isso, a gente, só lembrando que a gente já ouviu as bases em outubro, novembro e dezembro, né? Tanto para o RSC como para o desenvolvimento, exceto os 2 pontos que eu falei, e a questão também da racionalização. Isso é os GTs que estão no MEC. No MGI, nós temos um grupo de trabalho que é chamado de Grupo de Trabalho do PCCETAI. Esse grupo de trabalho está tratando das 30 horas e dos 4 pontos que foram retirados da minuta de do PL de regulamentação do acordo. Quais são esses 4 pontos? A reabertura de prazo para quem não fez opção ainda pelo PCCETAI, o reposicionamento dos aposentados, a regulamentação da carga horária das profissões que já têm carga horária regulamentada, e o quarto? E o quarto é o plantão de 12 por 60, certo? Nós, enquanto o plantão de 12 por 60, nós já tivemos um avanço, nós conseguimos, enquanto FASUBRA, nós levamos uma assessoria, uma companheira nossa de base, que é doutora justamente nessa coisa de escala de trabalho, e já demonstramos para o MGI que escala de trabalho não tem nada a ver com regime de trabalho, ou seja, o plantão de 12 por 60 pode ser aplicado tanto se for 30, 40 horas, certo? E nós estamos aguardando, então, que no dia 28, quando é a próxima reunião desse GT, que o MGU nos devolva a minuta da instrução normativa que vai alterar a 102, estabelecendo o plantão de 12 por 60. Com relação à questão das jornadas, né, da carga horária regulamentada das profissões, nós enviamos toda a documentação, toda a justificativa, certo? E estamos trabalhando na proposição de alterar a portaria 100, que é a que regulamenta a aplicação de carga horária para profissões regulamentadas, incluindo nesta portaria os cargos que estão de fora, certo? Na questão dos aposentados, a princípio o governo tinha dito não. Com a argumentação que nós fizemos, né, o governo então disse, vamos discutir, e a alegação é, se a gente atende vocês, o problema é político, não é financeiro. Se a gente atender vocês, aposentados de outras categorias podem querer. Aí a gente já disse, olha, EMA é uma EMA, cada um com seus problemas, a gente colocou no nosso termo de acordo, foi aceito, a gente quer que cumpra. Não tem essa de dizer que tem problemas com outras categorias. A mesma coisa se dá com a questão da reabertura do prazo para quem não está no PCCETAI. Fazer a opção do PUCS para o PCCETAI.
Né? A gente vai abrir, outras categorias podem pedir. A resposta foi a mesma. Então, estes pontos vão ser discutidos na próxima reunião que acontece no dia 28, onde nós, claro, vamos argumentar com o MGI que a gente espera que o pagamento seja feito de imediato e não esperar o pagamento de abril, certo? Se a LOA tiver aprovada. Com relação à questão das 30 horas, o MGI nos solicitou apresentar argumentos. O que o MGI nos solicitou? Quais são as instituições que têm 30 horas? De algum modelo, porque ganhou na justiça, por portaria ou resolução interna, ou porque estão aplicando o decreto lá de flexibilização. Nós fizemos um levantamento de todas as instituições federais de ensino, não só das universidades, entregamos para o governo, inclusive com a justificativa dos ganhos, né, em termos de motivação, de produtividade, que tem isso. Então não vai ser discutido nessa reunião do dia 28. Está na pauta? Está na pauta. Então a gente começa a discutir agora no dia 28, mas não tem pretensão de que feche agora, tá? Então esse é o GT-MGI. Nós temos uma outra mesa que a gente tem falado muito pouco dela, pelo menos na base, mas que é super importante e que ainda não começou seus trabalhos, que é a mesa setorial do MEC. Nesta mesa estão 3 pontos que são fundamentais para nós. Um é mais técnico, que é a regulamentação da aplicação dos adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional de fronteira, certo? Principalmente insalubridade e periculosidade, que a gente tem um problema nos hospitais universitários, que se dá uma análise para quem é da IBCE e uma análise diferente para quem é RJU. O outro ponto é a questão da recomposição do orçamento das instituições. E o terceiro, que é a democracia. Né? No ponto da democracia, que a gente vai ainda iniciar, tudo isso a gente ainda vai iniciar a discussão. Nós sabemos que parte dessa discussão nós vamos ter o apoio de todo mundo. Todo mundo que eu digo é, inclusive do Andes, né? Que é o que diz respeito à democracia no acesso e permanência nas instituições. Mas, naquilo que é direto da nossa vida enquanto técnico administrativo, nós sabemos que nós vamos ter dificuldade com os companheiros do Andes, com os primos do Andes, que é a questão da ampliação da nossa atuação nos espaços de poder, ou seja, paridade nos órgãos representativos e a possibilidade de atuarmos como reitor, de nos candidatarmos como reitor, ok? Esses então são os informes que a gente tem de... Só terminar então. E aí assim, esses são os informes que a gente tem de como estão, fora a questão das emendas, que agora, né, o MGI vai fazer uma análise, mas quem aceita ou não é o relator, certo? E aí a gente então vai agora fazer pressão para cima do relator, né? E a fala do Feijó na Mesa Nacional de Negociação Permanente, não só para a FASUBRA, mas para todas as entidades, é que tudo aquilo que for objeto de acordo e não foi contemplado na MP, o MGI orientaria pela aceitação. Vamos esperar para ver, né, qual vai ser a leitura do relatório lá do relator da emenda, da MP. Nós temos, né, companheiros, 2 encontros que vão acontecer agora. Tá. Rapidinho, é só sobre a questão da mesa do MEC ainda, né? A gente tem as mesas da CNSC, que no caso é cargos, RSC e desenvolvimento. A gente teve grupo de trabalho, desculpa. Na última semana, a gente teve a última extensão do prazo para mais um mês. Né? Então, a expectativa é que nesse último mês, né, o MEC lançou a resolução de extensão de prazo, era 30 dias com possibilidade de mais 30, então na última semana a gente estendeu esses últimos 30, então a gente tem a expectativa que esses trabalhos sejam concluídos até o final, comecinho de abril. Né? Então, a parte tanto de cargos, para iniciar de fato a racionalização, o RSC, que está no final da sua regulamentação, e o desenvolvimento, que deve voltar para finalizar, né? E ainda lembrando essas questões das mesas, a gente tem a mesa geral,
A mesa geral, a gente teve uma reunião esse ano, geralmente a gente tem só 4 reuniões da mesa geral no ano, e a mesa geral ela trata do quê? Ela trata do interesse de todas as carreiras do Executivo Federal, e FONASEF, FONACAR, seja o que for, é todo mundo nessa mesa. Nas pautas do ano passado, a gente tratou equiparação de benefícios, revogaço, democratização, e tudo isso foi trazido de novo para ser discutido esse ano. Então, novamente, a gente espera reabrir essa discussão da equiparação dos benefícios com os outros poderes, dessa questão do revogaço de decretos ainda do governo Bolsonaro. E nessa última mesa que teve agora em janeiro, foi janeiro? Fevereiro? Fevereiro, 20 de fevereiro, essa última mesa que teve, ainda não iniciou de fato essa discussão sobre essas pautas antigas, mas já teve um avanço a respeito do adicional de fronteira, não de transporte. Foi de transporte, o Vale Transporte. Então, a discussão está se iniciando novamente, foi aberta essa mesa, e eu queria trazer uma ênfase aqui na fala do Marcelo para a mesa setorial dentro do MEC, que trata sobre a democracia. Na minha universidade, a gente está num processo de constituinte, então a gente está disputando esses espaços com docentes, só que dentro das universidades, a gente tem um limite de representação dentro dos conselhos pela lei. A Lei de Diretriz da Educação, a Lei Básica da Educação limita a nossa participação nos conselhos, fechando a dos docentes em 70%. Então, tais e discentes ficam tendo que dividir um espaço de 30%. E essa lei não faz, e a lei dos IFs, dos institutos federais, não tem essa limitação. Então, esta mesa do MEC, essa mesa setorial do MEC, é muito importante para a gente trazer essa discussão, inclusive da mudança da lei. Então, eu queria só frisar essa importância de todas as mesas. Então, a gente vê que a FASUBRA e a CNSC está inserida em todos esses espaços. É muito trabalho para pouca gente, é uma sobrecarga de trabalho, mas toda a mesa tem sua importância, e toda a construção tem que ser feita junto com a base, e você vai terminar o informe. Tá bom. Olha só, gente, para a gente dar continuidade a toda essa discussão, e por um compromisso já assumido, nós propusemos enquanto coordenação jurídica e aprovamos na direção ontem, nós vamos ter 2 encontros agora no mês de maio. O primeiro encontro, na primeira semana de maio, é o encontro da FASUBRA com as comissões internas de supervisão de carreira, certo? Por avaliação da conjuntura, por avaliação da questão da aprovação da lei, da LOA, esse encontro vai ser virtual, certo? Nós vamos fazer esse encontro virtual na primeira semana de maio. Então, durante essa semana agora, com a ajuda dos companheiros e companheiras da CNSC, nós vamos fazer a programação e vamos enviar no ID, certo? A gente já está pedindo aqui às entidades de base que nos ajudem no processo de mobilização e de divulgação junto à CIS. O segundo encontro que nós vamos ter é para iniciar uma discussão nova para nós. Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento sobre a emenda 19 e, ao mudar esse entendimento, quebrou com o RJU. É emenda constitucional aprovada, agora sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal, que o governo, os órgãos públicos, podem fazer concurso pelo RJU ou pela CLT. E isso vai trazer sérios impactos para a nossa categoria. Inclusive, no dia 11, houve um seminário, um encontro, um debate no Congresso sobre esse tema. E nós não podemos nos furtar e deixar de discutir isso. Porque senão, daqui a pouco, todos nós somos uma carreira em extinção. E isso vai pautar, inclusive, a discussão futura nossa de qual carreira nós queremos. Como que nós vamos reorganizar nossa carreira. Então, nós estamos convocando para a última semana de maio, aí é um seminário, porque aí nós vamos fazer discussão, vamos ouvir palestrantes e vamos discutir, certo?
para tirar posicionamentos para encaminhar para as bases e depois para as plenárias, certo? Sobre esse tema. Também não está com a data fechada, nem a programação, porque nós vamos fazer isso durante essa semana, mas já fiquem sabendo que última semana de maio é um encontro para discutir regime de contratação e os impactos da emenda 19. E aí, não, esse é presencial, né? E aí cada entidade de base vai definir como que vai, claro, vão ter, né, regras nacionais, mas vai poder vir membro de CIS, vai poder vir gente do GT, gente de direção, coordenador jurídico, advogado, quem vocês definirem. Mas todos esses critérios depois vão ser encaminhados para a base, tá bom? É isso, mesa. Ok, pessoal.